os diferentes níveis do autismo. Então, vamos lá? No caso do estudante com TEA, quando nós falamos de estudante, nós vamos ver ele em todas as idades. Deve-se incluir uma descrição das habilidades que nós vamos desenvolver nos diferentes níveis. Então, primeiro eu preciso saber, na comunicação, que atividades realizar para que ele se comunique? Que atividades eu vou trabalhar para ele se comunicar? Que detalhes que eu vou fazer na comunicação para ele? Assim, eu tenho trabalhado com imagens, eu tenho trabalhado com histórias, eu tenho trabalhado com músicas. Então, ali eu vou escolher, de acordo com o potencial daquela criança, com as habilidades daquela criança, que tipo de atividades eu vou realizar no processo de comunicação. Vou trabalhar na interação para que ela possa ter atenção compartilhada, quando eu falo, olha o avião, olha aqui. Então, tudo isso é comunicação. E a linguagem? Uso de pistas visuais. Sabemos que o TEA, o cérebro dele, ele tem algumas alterações que eles, por ser muita informação, é um cérebro hiperagitado, um cérebro que recolhe todas as informações naquele espaço, então ele precisa de algo que canalize, que foque ele. Então, ele precisa, do uso da linguagem, ele precisa de pistas visuais. A pista visual vai organizar a vida dessa criança. E em todos os lugares onde os profissionais têm feito pistas visuais, uma rotina de trabalho, uma rotina de estudo com pistas visuais. O que ela vai fazer agora, depois e depois. Isso é uma organização do pensamento. Isso é linguagem. E com isso, a criança fica muito mais atenta, a sua atenção é muito melhor. Por quê? Porque eu vou trabalhar com o uso de pistas visuais. E o social dessa pessoa? Como é o social desta pessoa? Observem bem. Como que ele aprende no social? Como é que ele aprende as pistas sociais? Às vezes os pais sempre me procuram e dizem, professor, mas ele é muito inteligente. Mas ele não brinca com outras crianças, ele não gosta de interagir com outras crianças, ele não gosta de que ninguém o toque. Então, isso é o social. Então, nós temos que ensinar as pistas sociais. Quantos detalhes, gente? Porque inteligência, já disse isso várias vezes nas minhas lives, mas isso é um princípio da ciência. Por isso que eu gosto de repetir. Aqui está a inteligência, aqui está o potencial daquele sujeito. Mas isso é um potencial, isso é inteligência, aquilo que ele é capaz de fazer, isso é o cognitivo. Só que isso não serve para pistas sociais. Então, e muitas vezes eu vejo famílias e mesmo escolas não buscando recursos, principalmente de pistas sociais. Por quê? Porque ele é muito inteligente. Gente, ele não imita. Ele não olha e fala assim, o meu amigo foi lá conversar com fulano, eu vou lá conversar. Não, ele precisa aprender a ter pistas sociais. Ok? Ele tem o quarto, a habilidade que nós precisamos desenvolver, interação entre os pares. Acabei de falar sobre a interação e principalmente o ato de brincar. Do 0 aos 12 anos, quando Piaget divide a infância do 0 aos 12 anos em níveis ou estágios, conforme você quiser, o leitor, o pesquisador que escreve, ele muda às vezes o nome, mas é todas as mesmas coisas. Ele fala assim, em todas elas, o ato de brincar, o concreto, tudo que nós mostramos de forma concreta para a criança, faz com que esta criança aprenda atos de brincar.
O ato de brincar numa amarelinha é primeiro eu, depois você. Num lenço atrás, ele tem que observar as crianças, correr atrás de uma criança. Tudo isso são interação entre os pais. Então, assim, todas aquelas atividades que vocês observam de brincadeiras, de interação entre seus pares. E recreação. Por que habilidades de recreação? A criança TEA, ela tem grandes dificuldades no seu lazer e nas suas brincadeiras. E com isso, ela não interage. Então, a recreação, a interação entre os pares é fabuloso isso. Então, e outro comportamento. Então, vou trabalhar com lazer e brincadeiras. E daí, no sexto, comportamentos alterados. Então, o que eu preciso? Por quê? Por que eles têm comportamentos alterados? Porque ele não tem mecanismos de enfrentamento. O que é isso, professora? Mecanismos de enfrentamento. Por exemplo, se cair água aqui perto do meu computador, eu vou, gente do céu, o que é isso? Derrubei agora, peraí. David, dá uma licença, eu vou aqui enxugar. Isso é o quê? Eu sei o que fazer, eu tenho mecanismo de enfrentamento para essa situação. Não tenho para todas, mas daí eu busco ajuda quando eu não sei fazer todas. Enguice meu carro, eu não conheço nada de motor de carro. O que eu faço? Chamo alguém. Por quê? Porque é uma habilidade que eu não tenho, mas eu sei o que fazer. Eu posso não realizar aquela atividade, mas eu tenho mecanismos de enfrentamento para saber o que fazer. E crianças que fazem parte do transtorno do neurodesenvolvimento têm grandes problemas, principalmente o TEA, de saber o que fazer. Então, na recreação, é importante, porque daí ela vai aprender através da imitação, ela vai aprender na convivência com os outros, só que não é um passe de mágica. Toda essa estrutura que nós estamos falando, nada é magia, isso é conhecimento. E conhecimento é real. E conhecimento é ciência. Então, vamos fazer. E esses comportamentos alterados, como não tem mecanismos de enfrentamento, eu e vocês que trabalhamos com essas crianças, precisamos dar previsibilidade. O que é previsibilidade? Eu sempre uso esse exemplo aqui, mas eu vou falar ele porque eu gosto, porque eu faço isso. Eu vou para uma festa, recebo um convite de uma festa, o que eu faço em primeiro lugar? Ligo para uma amiga. Daí a amiga pega e fala assim, tudo bem, tudo bem, você vai na festa de fulano? Vou. Qual a pergunta que nós mulheres fazemos? Para nos dar segurança, que roupa que você vai? O que vai acontecer na festa? Por quê? Porque nós precisamos de uma previsibilidade. O ser humano precisa de uma previsibilidade. E a nossa criança, adolescente, jovem, que não aprendeu essa previsibilidade, ela vai ser uma criança sempre com comportamentos alterados. Daí nós vamos ter os shutdown, meltdown, que são crises tanto de explosão quanto de implosão, fecha dentro dele. Então, com isso, consequentemente, comportamentos alterados. Então, eu preciso, para mudança de comportamento, dar previsibilidade. O que nós fazemos na previsibilidade? Rotina. Anotar o que eu vou fazer, tá? E hábitos de trabalho. Quais são os hábitos de trabalho? Para mim trabalhar, para escrever algo, para mim fazer uma atividade na sala de aula, qualquer atividade que eu vou fazer, eu preciso de atenção. Atenção é uma coisa tão simples para nós, que temos um cérebro que a gente acha que é melhor. Não temos nada, todos nós somos cérebros diversos, porque nós temos estruturas diferentes. Mas a nossa criança TEA, ela precisa do processo de atenção. E com isso, esses são hábitos de trabalho: atenção, planejamento e organização. Se eu tenho atenção, logicamente eu vou planejar. Por exemplo, a criança vai
está na sala de aula e entra uma visita. Essa criança, se não tem hábito de trabalho, o comportamento vai ficar alterado, as suas interações, às vezes ele pode até chegar e perguntar coisas indevidas, ele não sabe as regras sociais, mas quando chega alguém, então o que acontece com isso, com essa criança? Ele percebe-se que a atenção dele é descontrolada, não existe um planejamento e uma organização. Vai fazer uma atividade, qualquer que seja a atividade, o processo de atenção sempre está em primeiro lugar. Se eu não sei fazer algo, a criança chegou à visita, ela não sabe o que fazer. O que ela faz? Ela para. O parar é um processo de atenção. Espera aí, eu vou perguntar para a minha professora o que eu vou fazer. Então, ela tem mecanismos de enfrentamento, então ela vai aprender. Mas primeiro é a atenção, parei. Chegou uma visita, eu não sei o que fazer, é a atenção. Porque a gente acha que a atenção só se dá na sala de aula, não, a atenção dá em todos os lugares. E planejamento e organização, os diferentes níveis do autismo. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!